Senhor, que nos faz mais do que vencedor. O motivo de estarmos vivos é porque o Senhor nos ama e o Senhor cuida de cada um de nós. Por isso, meu Deus, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de aprender a Tua palavra, de receber a revelação, o rema do Senhor, de mergulharmos, ó Deus, a cada dia no ensino que o Senhor tem trazido aos nossos corações. Por isso, ó Pai, abre a nossa mente, o nosso coração, para receber do Senhor, que o Teu Espírito Santo venha sobre cada um de nós, nos dando sabedoria do céu, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos? Abra comigo aí, alguém que estiver aí com a sua Bíblia, em 1 de João 2:27. Aleluia. Você chegar aí e diz amém. Glória a Deus. O pastor Wander está me ajudando aí com a secretaria agora. 1 de João. 1 de João 2:27. E se vocês tiverem alguma dúvida, ele vai estar ligando para vocês aí também, mandando mensagem das provas, tá? Nós já vamos levar as provas da última matéria aí que a gente fez, que foi homilética, né? Então depois vocês vão receber uma ligação aí dele, um chamado dele aí para a gente organizar algumas coisas que estão meio atrasadas, amém? 1 de João 2, vocês acharam aí? Amém. Como é que está escrito aí? 2:27. Pode falar. Pode ler, pastor aí. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. Não precisa que alguém os ensine, mas como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas. Ele é verdadeira e não falsa. Permaneça nele, como também ele ensinou vocês. Amém. Quanto a vocês, a unção que vocês receberam permanece em vocês. Receberam a unção de quem? De Deus, do Espírito Santo. Então essa unção permanece em vocês. Então vocês não precisam de professor. Vocês não precisam que alguém ensine. A unção que vocês receberam é verdadeira. E por essa unção ser verdadeira, é ela que ensina. Então me ajude, olhe para alguém e diga: o seu professor é a unção, que é o Espírito Santo. O pastor Marcelo é só o canal. Então quando alguém perguntar quem é o seu professor, você diga: é o Espírito Santo. É a unção que permanece em nós, que nos ensina. E essa última matéria que nós estudamos de homilética, que vem de homílias, pequenas reuniões nos lares, é o que nos faz entender que para elaborar, para preparar um sermão, eu fiquei observando, igual esses dias de festas lá no Demétrio, se você parar e observar um pouquinho, você vai ver quantas pessoas, especialmente os que procuram estudar e conhecer mais, se desenvolvem. E como a gente vê algumas pessoas, não estamos falando aqui de unção, eu digo unção, consagração. Uns foram consagrados a pastores, outros a profetas, outros a evangelistas, outros a mestres. Tem gente correndo atrás de cargo e de unção, irmão. Uma carteirinha e um cargo, para muita gente, vale mais do que a unção. Agora, a unção você já tem, já está dentro de você. Você já recebeu o chamado. Então, quando eu recebo, quando eu entendo que Deus colocou já esta unção em mim, então agora compete a mim fazer com que ela faça a diferença. E um dos primeiros passos é conhecer a palavra. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Tem gente que ama a Deus de verdade. Eu lembro de uma ocasião, eu estava fazendo uma campanha. Eu sou muito de campanha, mas eu gosto de campanha de vez em quando. Quarta-feira próxima, nós vamos, não dessa semana, da outra, nós vamos começar 7 quartas proféticas. Conhecereis a verdade vos. E eu fiquei pensando, nesses dias analisando sobre isso. Eu fui fazer esta campanha na casa de uma irmã e ela dizia assim: você é canelinha de fogo, você é sapatinho de fogo. Amém, eu sou sapatinho de fogo, canelinha de fogo. E ela dizia assim: se você não entregar tudo que papai mandar, você vai para o leite. E a gente começava a amaldiçoar. Mas nós vamos fazer a campanha, oração, palavra, louvor.
E no segundo ou terceiro dia eu falei, irmã, prepara uma palavra, um versículo, um texto, que a irmã é a dona da casa para orar. Ela falou, pastor, vou falar a verdade para você, viu? Eu não gosto muito de Bíblia, não. Eu gosto é de rodar, eu gosto é de poder, eu gosto é de unção, eu gosto do manto, eu gosto é de ter profeta. Mas esse negócio de Bíblia eu não gosto muito, não. Um detalhe importante, ela é uma pastora. Aí ela começou a vir para cá e a gente tem aquele momento de unção, de palavra, de poder, de cair no chão, de profetizar, mas tem Bíblia. Ela fala, eu não gosto muito não, porque toda coisa, o senhor gasta muito tempo, o senhor gasta 40 minutos, uma hora pregando, é tempo demais, eu gosto mesmo de rodar. Eu falei, irmã, não vai se adaptar muito com nós não, ora a Deus aí. E antes do final das 7 semanas que eu estava fazendo na casa dela, ela falou, não é com o senhor que eu vou ficar mesmo não, estou indo embora. Então como que eu vou entender a homilética, como que eu vou falar se eu não amo a palavra? Tem crente que não gosta de ler. Semana passada o pastor Vanusa estava aí e a gente conversava sobre quantos livros bons o cara não gosta de ler. Então como que ele vai crescer? Observe, irmãos, não é ficar cuidando da vida de ninguém, pelo amor de Deus. Mas você observa quando a pessoa vai dar uma saudação, você fala, irmão, dá uma saudação. Tem gente que prega olhando para um lado, tem gente que prega olhando para o chão, tem gente que prega de costas. Peraí, não aprendeu nada? Você fala para o cara, dá uma saudação, ele vai lá e quer pregar. Você fala para ele cantar um louvor, ele vai lá e quer orar, quer pregar, quer cantar. Não, seja prático naquilo que foi dado. Então, a homilética, ela nos faz entender. E a hermenêutica, que é onde nós estamos entrando aí hoje, eu vou correr algumas páginas com vocês da semana passada, não tivemos a aula, mas a gente contou já como estudo, então está aí uma introdução rápida. O que é mais importante, correr ou crescer? Há muitos crentes envolvidos nos trabalhos da igreja, mas poucos desenvolvidos na vida cristã. Isso significa que são muitos integrados, mas poucos íntegros. Não podemos confundir envolvimento com crescimento, nem tampouco atividade com santidade. Pessoas que estão dentro da igreja, está aí na sua página 70. Pessoas que estão envolvidas dentro da igreja até o tutano, mas não tem vida com Deus. Ele abre a igreja, ele varre, ele prega, ele evangeliza, ele vai para a rua, ele faz tudo, mas não tem vida com Deus, não tem santidade. Existe na igreja aqueles irmãos que de tanto fazer algo, não conseguem ser alguém de se preocupar com as quantidades, não conseguem ter a própria qualidade. São aqueles que não têm o menor tempo para estudar a palavra, porque estão muito ocupados com o trabalho da igreja. De tanto se envolverem com a obra de Deus, se esquecem do Deus da obra. São aqueles que o dono é dono de quase todos os cargos na igreja, e assim alegam não terem tempo para estudar a Bíblia. É certo que tais crentes, embora tão ativos na obra de Deus, ainda não cresceram espiritualmente, possivelmente nunca crescerão. Eles estão muito ativos, ocupados para parar e pensar que têm urgente necessidade de crescerem espiritualmente. 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como o obreiro que não tem do que se e que maneje bem a palavra. Eu já ouvi cliente falar que Jesus era casado e os soldados mataram a esposa de Jesus e cortaram, rasgaram ela ao meio. Era a túnica. Eles pegaram a túnica de Jesus. O que é que o texto bíblico diz? E os soldados rasgaram a túnica de Jesus. Já ouvi crente falar aí que Jesus não era pecado, não que seja pecado jogar bola, longe de nós, mas que Jesus é pecado, porque até Jesus jogou com os apóstolos, está escrito lá, parábola de Jesus. A parábola, Jesus contou uma parábola. Quando eu não leio, quando eu não presto atenção, quando eu não procuro conhecer, imagine. Recordo-me de uma situação, eu era um pouco mais jovem,
E quando a gente é mais jovem, a gente acaba falando e fazendo coisas que não deveria. Não que seja pecado, mas que não é o momento adequado. E eu lembro, pastor Vanusa, que eu estava pregando num congresso de jovens, uma galera muito grande, e eu sempre fui muito animado. E eu estou naquela minha animação todinha pregando, e eu viro para os jovens lá, e eu digo assim: anjo, come! E eu tive a infelicidade de olhar para o altar, o púlpito era crente normal, então tinha aquele púlpitozão cheio de gente que não tem o que fazer, e eu virei para os pastores e falei: anjo, come! E virei para a igreja novamente e falei: não se preocupe que os pastores vão responder. E quando eu virei novamente, que eu olhei, o semblante dos caras tinha mudado. E um olhava para mim, e o pastor da igreja olhou para mim e fez assim: não pergunte para nós. E aí a ficha caiu. E o que é que eu fiz? Coloquei os pastores no estreito. E rapidamente eu olhei e falei: mas eu não vou deixar que os pastores respondam não, porque aí fica muito fácil, que eles já sabem. Mas vocês que são jovens, é um culto de jovens, eu vou dar alguns exemplos para vocês. E aí comecei a dar alguns exemplos da Bíblia, mostrando que anjo come. Anjo não tem fome, ele não tem a necessidade. E a própria Bíblia diz no Novo Testamento que nós, sem sabermos, temos alimentados a muitos anjos, temos recepcionado na nossa casa, temos colocado para dentro do nosso lar anjos. Então ele não tem uma necessidade. Essa angelofania, essa teofania de Deus através dos anjos, é uma forma de Deus se manifestar através de um anjo. Então ele vem, ele toma uma forma, mas ele não tem a necessidade. E eu fiquei pensando, como pastores, nós temos amado a palavra de verdade, ou a gente começa a falar para ele: não precisa de Bíblia não, o negócio é só pular, rodar, dançar. Não que não precise de poder, irmãos, mas a Bíblia é tanto igual. E aí eu me recordo da igreja de duas asas, a igreja que ora, que jejua, que sobe monte, que tem curas, tem milagres e tem poder, mas não tem Bíblia, não tem palavra, não tem revelação. O meu povo é destruído por falta de conhecimento. Sem revelação, sem profecia, o povo se corrompe. As pessoas pensam que quando fala sem revelação, sem profecia, é a profecia falada. Não é, irmãos, é a escrita, é a palavra. Sem palavra, o povo se corrompe. Aí tem a igreja que ora, que lê a Bíblia, que jejua, que busca a Deus. Eu estou usando a mesma mão porque essa mão aqui não está subindo muito não. Aí a igreja que tem as duas asas, ora, lê a Bíblia, jejua, sobe no monte, mas tem palavra, tem poder, tem unção, mas tem estudo, tem escola bíblica. Então a igreja tem os dois níveis, então ela vai igual. A hermenêutica, a homilética, a teologia é para adequar isso, não é para desviar ninguém, é para que as pessoas tenham isso. Então procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar. O que anda falando de você aí? Não os julgadores, mas quando as pessoas olham para você, o que elas apontam? Em Lucas 10, temos um bom exemplo disso. Enquanto Marta estava ocupada fazendo algo, Maria buscava nas qualidades ser alguém, escolhendo a melhor parte. E Jesus disse o que para ela? Essa melhor parte não lhe será tirada. Senhor, olha lá, Senhor, eu estou aqui correndo, trabalhando, ó, eu estou fazendo célula, estou evangelizando, estou orando. E Jesus falou: cara, tudo isso precisa ser feito, mas a melhor parte é permanecer na palavra. E essa parte dela não lhe será tirada. Ser é melhor que fazer. Você ser, você tem um testemunho escrito. Agora você fazer pode ser esquecido. Puxa, pastor Demétrio é um homem de Deus, íntegro, sincero, reto, anda justamente. Então ele é. Agora o que faz, irmãos, o tempo apaga. Agora aquilo que você é, ninguém nunca apaga.
Definição do termo. Estão comigo aí? Amém. Hermenêutica é o estudo das leis e princípios da interpretação das Escrituras. Ela procura responder à pergunta: o que significa texto? Portanto, auxiliará o aluno a entender e compreender o texto bíblico usando vários recursos. O termo hermenêutica vem do grego hermenêuticos, que significa interpretação ou a arte de interpretar. O vocabulário grego hermenêuticos significa intérprete. Essa palavra derivada do nome Hermes, que era tido como o mensageiro divino e intérprete dos deuses, e que também era deus da eloquência, que os romanos chamavam de Mercúrio. Hermenêutica bíblica, que é o que nos interessa aí, é o estudo, estão comigo aí? Metódico e sistemático dos princípios e regras de interpretação das Escrituras Sagradas. Então, a hermenêutica é a doutrina ou a regra de interpretação ou a arte de interpretar, com um sistema, com métodos. É o princípio que define as formas que nós vamos interpretar a palavra. Quando nós não conhecemos nada de hermenêutica, é aí onde a gente começa a errar. Porque pelo menos o princípio básico de interpretar tem que conhecer. Daí está tanta gente falando que dízimo é do Antigo Testamento, daí está tanta gente falando que apostólico não existe mais, daí tem tanta gente condenando, dizendo que paternidade não existe, porque não interpreta a palavra. Texto sem contexto é desculpa para pretexto. Quando o camarada não quer obedecer, ele arruma desculpa. A primeira regra de interpretação da Bíblia é: a Bíblia interpreta a Bíblia. Então nunca pegue um texto isolado, nunca pegue um versículo só e tente fazer ele real. Prega toda a passagem bíblica, o que vem antes, o que vem depois, para quem foi escrito, que época foi escrito, qual era o significado, era para os dias de hoje, é uma profecia para o povo do momento, o que quer dizer aquela revelação. Aí as pessoas se fecham no mundinho. Por exemplo, a paternidade. Quando nós lemos lá, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, Zacarias, e o coração dos filhos aos pais, Deus está falando de paternidade. O problema é que as pessoas são tão orgulhosas que querem andar sozinhas. Você acha que todo mundo tem a coragem igual o Demetrios, igual o Patrício, igual o pastor Leonus, ou tantos pastores chegam e falam: não, vocês viram o pastor Ricardo? Falou: não, nós somos um ministério independente, autônomo, temos um chamado, mas nós decidimos andar debaixo de uma paternidade. Então eu tenho um conselheiro, um pai, um mentor, alguém que me orienta, que me ensina. Vocês acham que aí fora os caras querem falar isso? Cada um quer ser senhor de si próprio, como se a paternidade mandasse. Irmãos, a paternidade biológica, física, humana, ela ensina, conduz, dirige, mas não manda. Se o cara quiser fazer errado, o cara faz. Imagina espiritual. Eu lembro de um pastor que estava aqui comigo, ficou vários anos. Aí ele pediu para andar sozinho. Nós liberamos, abençoamos, saiu pela porta, foi abençoado, esse foi abençoado mesmo. Nos encontrávamos sempre, nos encontramos até hoje. E um dia ele chegou e falou: eu queria que você fosse minha paternidade. Eu falei: não posso, cara, não dá. Ele falou: por quê? Porque você ficou comigo 8 anos, você dirigiu igrejas, você tinha total liberdade para fazer como você queria, e você disse para mim que não servia. Aí agora você saiu, você deu um ministério, como você quer que eu seja seu pai? Se você ligado a mim como pastor presidente, eu tirava uma direção, você excusava, você não obedecia, e agora como pai? Você não vai nem olhar na minha cara. É só para ter um título de pai? Velho, tem muito mais cara bacana aí, ó. Tem cara que é apóstolo, já tem até vice querubim ungido aí. Vai atrás desses caras aí, porque eu não estou atrás de cargo, irmão, não estou atrás de título, não estou atrás de nome, eu não estou atrás de uma carteirinha lá de apóstolo. Eu sei a unção que está sobre mim, e eu sei quem me ungiu. Então, fica tranquilo. Então a pessoa se convence porque dizem para ela uma mentira e ela não conhece a palavra. Objetivo. Qual é o objetivo da hermenêutica? O objetivo da hermenêutica é levar a fidelidade do texto, não usado de subterfúgio na interpretação.
e nem usar de engano diante do povo. Os que usam de infidelidade no texto, certamente suas palavras roerão como gangrena, destruição completa da vida orgânica em uma parte do corpo. Convém que os alunos, ou que ao aluno, use ou tenha uma completa dedicação na aprendizagem da palavra do nosso Deus. A primeira doutrina que todo pregador deve conhecer é a hermenêutica, porque é ela, com a ajuda do Espírito Santo, que dá ao pregador a capacidade para interpretar o texto sagrado com o qual ele irá dando, ou seja, ele estará pegando, ou que ele estará desenvolvendo. Entretanto, quantos pregadores há que nem de nome conhecem? Quem é, pois, a hermenêutica? A hermenêutica é a arte de interpretar textos. A hermenêutica da qual nos ocupamos forma parte da teologia e exegética, ou seja, é a que dá reta inteligência e interpretação das escrituras sagradas. Se eu não conheço nada de hermenêutica, como que eu vou interpretar o texto? A primeira coisa que eu entendo é que a hermenêutica ela é muito natural. Por quê? Porque quando você lê o texto de verdade, você tem um coração sincero, você não quer pregar o que você acha. Você não quer ensinar o que você acha. Ainda que você não concorde, ainda que você seja contra a sua vontade humana, mas você vai ensinar a verdade. Vou dar um exemplo pequenininho para você entender. Pensa assim, você tem uma pessoa de relacionamento. De repente essa pessoa para de ter relacionamento, vai, por exemplo, na rede social. Te mandava mensagem, tal, você começou a mandar mensagem e a pessoa não te mandou mais. Qual é a sua vontade? Isolar, não mandar mais mensagem, excluir, pagar para lá e pronto. Popularmente, matar na unha, até o dia que ela precisar de você de novo. Mas o que é que a Bíblia ensina? Se o teu irmão tiver fome, ou melhor, se o teu inimigo tiver fome, estiver cedo, estiver nu, e se ele não respondeu sua mensagem? Aí vamos inverter os papéis agora. Você não recebeu e você percebeu que por acaso aconteceu isso. Qual é o seu papel? Bom, humanamente já que ele não responde, então eu não sirvo para ele, também não vou mais compartilhar. Vou quebrar minha unidade, vou tirar o meu relacionamento. É isso que Jesus ensina? Mas o que é a nossa vontade? Isso já aconteceu comigo. Eu não digo de traição, irmãos, não estou falando da pessoa que te traiu, foi embora, você perdoou, lógico, está perdoado, e você não tem que andar junto com ele, carregar nas costas, nada disso. Perdão é uma coisa, relacionamento é outra. Eu estou falando daquele momento ali que você tem contato com a pessoa, mas a vontade é você, a sua vontade é essa, mas você vai interpretar o texto bíblico. Então Jesus está dizendo lá, se o teu irmão te bloqueou na rede social, não bloqueie ele. Se o teu irmão parou de ver o seu status, continue vendo. Eu estava até brincando aqui antes, conversando sobre status. Irmão, não vejo status de ninguém, eu não tenho tempo para ver nem o meu. Eu posto, e o que eu posto, tomara que todo mundo veja. Eu estava vendo aqui, eu postei hoje, até aqui ainda, da escola. Deixa eu ver. Aleluia. Aqui. Cadê? Ué, mostra aí, aqui. 90 pessoas viu da escola. Mas eu parar meu tempo para ver status, é bom colocar? Agora, o que é que você coloca lá? Porque o que você coloca ou edifica, ou destrói. Ou consolida e fortalece ou mata alguém. Então vamos para a regra de interpretação. Se eu posso até não concordar, mas a Bíblia está dizendo, acabou. Então o objetivo da hermenêutica é facilitar que você tenha uma verdadeira interpretação, que a sua interpretação seja fiel, que não seja uma interpretação para agradar ou para enganar ou para atacar alguém. Porque
Porque se for usar a Bíblia assim, irmão, está cheio de gente usando para isso. Qual é a sua importância? Estão comigo aí? Na sua página 71 aí, ó. A sua importância. A primeira doutrina que todo pregador precisa conhecer, porque é ela que, com a ajuda do Espírito, te faz interpretar. A exegese. Nós tínhamos lido aí, né? Desculpa. Vamos lá, exegese. Estão comigo aí? Amém. A palavra exegese vem do grego es, significa fora, e agein, que significa guiar ou lidar, liderar, explicar. A palavra portuguesa exegese é usada para indicar a narrativa da tradução ou da interpretação, de modos formais de explicação que podem ser aplicadas a algum texto a fim de compreender, entender o seu sentido. Na linguagem técnica, a exegese aponta para a interpretação de alguma passagem literária específica, e ao mesmo tempo em que os princípios gerais são aplicados em tais interpretações, são chamados de hermenêutica. Então vamos lá, exegese é a colocação, a hermenêutica é os princípios aplicados e usados para interpretar. Então você lê um texto bíblico, você aplica a hermenêutica para entender, para compreender, para discernir, e através da exegese você expõe, você coloca aquilo que você interpretou de acordo com a palavra de Deus. Ok ou não? Amém. Por que que muitos pregadores se perdem? Porque eles querem fazer a sua própria exegese, ou seja, eles querem interpretar do seu jeito. E a Bíblia diz: nenhuma palavra, nenhuma profecia, nenhum texto bíblico é de particular interpretação ou revelação. Se você pegar de Gênesis a Apocalipse, se você for ler, se você for entender, se você for buscar, você vai ver que ela interpreta ela mesma. A Bíblia explica a Bíblia. Está com dúvida, querido? Se você pegar texto com texto, se você for estudar a Bíblia, você recebe a revelação. Mas hoje está mais fácil fazer assim. Vou na internet, baixo. Hoje eu vi essa semana, aplicativo para pregador. Vem o aplicativo, vem as mensagens, vem as interpretações. Não entendi mais nada. Porque você estudar a Bíblia é uma coisa, você gravar a mensagem, pegar fogo e lendo os outros é uma coisa. Alguém está pregando, você está anotando, você está pesquisando, você anotou lá para... Bom, foi a mensagem do pastor Demétrio, eu tenho uma base aqui, então eu pego essa lenha dele e agora eu coloco o meu fogo. Agora eu pegar um aplicativo de pregador que já vem com o sermão pronto, ei lá. O aprendizado. Ao estudarmos os princípios hermenêuticos, você sentirá o poder das palavras, os seus significados. Isto enriquecerá seu vocabulário. Suas pregações serão de grande valor perante o povo. Sentirá também o prazer de meditar na palavra com a unção do Espírito Santo. Dedique-se e terás pela frente uma porta aberta. Apocalipse 3:8. Em todo o aprendizado deve haver grande dedicação, por isso o aluno deve empregar o máximo de esforço. Vamos pegar, por exemplo, você pega um texto, você lembra o texto que aquele pastor que você me apresentou, me falou lá na sexta-feira? Não. Foi sobre Abraão, né? Ah, tá. Eu esqueci o nome dele. Então você pega um texto de Abraão. Ele deu uma pinceladinha só, foi uma saudação. Mas você pega um texto de Abraão, então você vai interpretar. A bênção, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abençoarei os que e amaldiçoarei os que te. Então vamos analisar esse texto. Aí você para pensar, Deus chamou Abraão. Quando foi o chamado de Abraão? Quem lembra? 76 anos. Aí Deus fez o chamado. Aí teve um preparo. Aí Deus deu a esposa certa. Aí ele sai de Ur dos Caldeus. Sai da tua terra, da tua parentela. Aí você para interpretar. Quem era o pai dele?
Quem era a sua família? Qual era a idolatria da época? Por que Deus chamou o cara? O cara era idólatra. Alguém pensa que Abraão nasceu... Aquela novelinha da Record mostrando o Abraãozinho crente se convertendo de novo, irmão, aquilo é fantasia. É verdade. Ele viveu no meio da idolatria. Só que o que Deus via nele? Um coração sincero. Pega um nordestino, um baiano, um cearense, um pernambucano que se converte, que veio lá da idolatria. Quando o cara se converte mesmo, vê como que é a vida dele. Agora hoje está cheio de crente Nutella. Não ora, não lê a Bíblia, não jejum, não busca a Deus. Eu penso que se hoje Jesus fosse orar igual orou para os apóstolos, Jesus orou um pouquinho, quando voltou os apóstolos estavam dormindo. Mais ou menos hoje. Alô? Amém. Então a exegese é essa exposição do texto que você interpretou usando a hermenêutica. A hermenêutica são esses detalhes que você começa a entender. Para quem foi escrito, por que foi escrito, qual foi a época, em que tempo. Então você começa no aprendizado a ler. Pega um texto que você leu normal e comece a ler esse texto. Comece a interpretá-lo. Comece a colocar conteúdo. Vamos pegar mais um exemplo para vocês entenderem bem aí dessa questão da hermenêutica. A mulher do fluxo de sangue. Pensa um pouquinho. A mulher vivia a vida inteira num lugar separado da cidade, longe do pai, da mãe e da família. Ela não podia ter contato. Isolada. Como que o médico examinava ela? Sendo que a Bíblia diz que ela gastou tudo o que tinha, ou grande parte do que tinha, com os médicos. E quando essa mulher resolveu sair de lá, como que ela se misturou com essa multidão? E se ela fosse pega? Ela era imunda, ela não podia estar no meio do povo. Como que ela soube que Jesus estava lá? Imagina o que essa mulher comia todos os dias, porque ela não morava na cidade. Ela tinha uma tenda, tinha uma aldeia separada, uma vila separada, onde os imundos, os contaminados ficavam lá, não tinham contato. Alguém ia até próximo, colocava as comidas, eles pegavam e levavam para lá. Você já pensou como que essa mulher era tratada pelo médico? O que você imagina? Como que era? Se o médico não podia ir lá, porque ela não tinha contato. As que iam para lá quando ficava pura. As que ficavam impuras iam até lá e ela dizia como que era o caso dela, e ela voltava e o médico falava: ó, toma essa remédio aqui, ó, leva essa raiz. Lembra quando a gente falou da orla, do manto? Então tudo isso entra na hermenêutica. Alô? Você está aqui? Requisitos da hermenêutica. O bom hermeneuta deve conhecer bem o autor da palavra, a fim de interpretá-la para o público. É necessário que tal intérprete da palavra divina tenha tido um encontro pessoal com Cristo. Primeira coisa importante, alguém que vai pregar tem que ter um encontro real com Cristo. Gozar de uma transformação através do novo nascimento. Porque a palavra de Deus é espiritual, João 6,63, não pode ser totalmente interpretada ou compreendida por uma mente humana que não houve uma transformação, ou pelos expedientes da inteligência analítica. Ser nascido de novo também não é tudo, é necessário que o intérprete da palavra busque a ajuda do Espírito Santo, a fim de que lhe sopre a consciência, a inspiração divina do verbo inspirado. Devo lembrar que isso só é possível quando o intérprete da palavra leva uma vida de santidade e amor, em total submissão à própria palavra que ele medita, vivendo uma vida sobre os auspícios do Espírito de Deus. Precisa, em primeiro lugar, deixar a palavra de Deus operar na vida dele. Como que alguém quer ensinar, quer interpretar e quer pregar se ele não vive? Eu já ouvi tantas vezes, o pastor Demétrio já cansou de ouvir, a pastora Vanduza, tenho certeza que ela ainda mais, que vem de um trabalho com muitas mulheres. A senhora é tola, essa mulher não quer nada não, larga para lá, você é besta, você é um bobo, você é um babaca.
fica correndo atrás, ajudando, você não quer nada não. A Bíblia manda abandonar alguém? Pisou na bola, te traiu, quebrou a aliança, foi embora, se arrebentou, 3 meses depois voltou, o que você fez? Estendeu a mão de novo. E alguém fala, você é muito tonta. Minha filha fala assim, você é doida. Você é muito tonta. Estendeu a mão de novo, querido. Como que eu vou interpretar e pregar a Bíblia se eu não vivo? Alô? Amém. Eu de ouvir isso direto. Aproveita que eu sei que você é muito bobo, você não Assim, meu falei a diferença. É que eu não vivo mais o velho homem, agora tem que ser Cristo. Como que eu posso excluir alguém se a palavra exclui? Vamos lá? Página 72 aí. Deve ter bom senso. Quem vai interpretar a Bíblia deve ter bom senso. Por que muita gente erra? Porque não tem bom senso, não conhece. O vocábulo senso em filosofia significa faculdade de discernir entre o verdadeiro e o falso. Em síntese, está em foco o uso da razão, a fim de compreender os mistérios contidos nas Escrituras Sagradas, que é o objetivo do hermeneuta, do pregador. Sendo assim, a hermenêutica deve possuir o poder de fazer vivas concepções e indignações para captar os quadros vivos das cenas bíblicas. O que é que eu tenho que fazer? Ler o texto e me colocar dentro dele. Eu tenho que ter um senso para discernir, para entender o que é verdadeiro e o que é falso. O que Jesus faria? Tem um livro muito legal, nos seus passos, que Jesus faria. Se Jesus estivesse agindo com você hoje, ou você estivesse agindo nos passos dele, o que você faria? Vamos lá, não pode pregar, ensinar teologia, pregar, o que Jesus fazia no templo? Interpreta Jesus com 12 anos, 12, né? Ensinando os doutores da lei. Eu fico pensando nessa cena, Jesus lá pequenininho, os doutores lá, aí Jesus começa a falar de Isaías, começa a interpretar, aí os caras olham, que esse menino? Alguém fala, é o filho de José e Maria, o carpinteiro? Mas quem ensinou isso para ele com 12 anos? Imagina Jesus interpretando Noé. É forte. Aí hoje nós temos nossa geração que não gosta de Bíblia. Se mandar os caras citar 20 versículos diferentes, de capítulos diferentes, ele não consegue. Até o Salmo 91, 23, ele fala todo. Mas se você falar, não, eu quero 20 versículos diferentes, faz o teste. Agora chama ele para uma noite de poder. Aí chama ele para ler a Bíblia e estudar. São levados por ventos de doutrina. Eu fui pregar semana passada, aí a pastora me deu 15 minutos para pregar. Eu falei para ela assim, para não deixar ela bem constrangida, eu falei, não adianta vocês ficar rodando, pulando, e que a palavra é a palavra que liberta. 15 minutos não para olhar. Não. Eu só vou pregar por educação, mas falar o quê? Porque vocês rodaram das 2h30 até 5h. Não dá vontade de deixar muito. Eu já aconteceu muito. Ah, não, porque deixa muito fone, né? Rodar, pular, escuta o Zaco, o Zeco, o Zica, canta todo mundo, fala, roda, pula, dança. Pastor, aqui passou da hora, só tem 15 minutos. Dá para o senhor? Dá. Todo mundo lembra? Leia o texto bíblico, faço 15 minutos de oração. Querido, está encerrado em nome de Jesus. Obrigado, pastor. O senhor vai pregar 15 minutos? Eu já preguei. Vocês não estavam preocupados com a palavra. Agora, que interpretação tem da palavra? O uso do raciocínio. Estudante da Bíblia deve ser racional, mas nunca divorciado da verdade inspirada, que nem sempre pode ser captada pela inteligência.
Até porque Deus coloca a sua palavra em nossos corações, levando ao nosso entendimento, inteligência da luz, mas não da força. Então deve ter o uso do raciocínio, de entender, de compreender, de buscar, de examinar, de pesquisar, de conhecer coisas novas, de procurar o entendimento do Senhor. Discernimento. Quando uma pessoa está percebendo pelo sentido, isto é, discernimento estabelece diferença, julga e decide. Vamos lá, para vocês entenderem um pouco desse discernimento. Primeiro sinal de batismo com o Espírito Santo. Qual é? Discernimento. Dom de discernimento. Pastor, não é falar em línguas? Primeiro sinal de batismo com o Espírito Santo não é falar em línguas. Aliás, falar em línguas nem consta. Mas é porque a gente foi ensinado que o sinal de batismo com o Espírito Santo é falar em línguas. Nada disso. O primeiro e grande sinal é mudança de vida. Agora, vamos lá para o batismo com o Espírito Santo. Quando houve o ato do batismo do Espírito Santo, como é que foi? Estavam todos, vamos interpretar, hein? Hermenêutica, exegese. Estavam todos reunidos lá no templo, depois de semanas e dias orando, jejuando, buscando, aguardando, até que do alto descesse. Então, eles ouviram um som como de um vento. Espera aí, como é que você sabe que o som é de vento? Interpretaram. E viram como que línguas repartidas de fogo. Então eles viram e tiveram visão. Interpretação, dom de interpretação. Vamos lá, para os dons que Jesus, que o Espírito Santo traz. Dons de interpretação, ou dons de discernimento de espírito. O camarada está dentro da igreja, rodando, pulando, falando em línguas. Cansei de ver isso. Você lá põe a mão nele, o que é que ele faz? Cai no chão estatalado, sai rodando igual, sai se arrastando igual cobra debaixo do banco da igreja. Aí você vai lá falar com ele, era um demônio. O cara não estava falando em língua? Peraí, ninguém interpretou? Ou ninguém discerniu? Ninguém ouviu que era um demônio? Lembro de uma ocasião onde estava num culto abençoado, e aí um demônio desse, isso que você falou, não sou eu, não estou lá. Aí eu cheguei e falei, pastor, esse cara não é de Deus. Imagina, irmão, isso aí é um evangelista consagrado, homem de Deus. O Espírito Santo, põe a mão nele. Eu falei, não, Espírito Santo, põe a mão nele, não, Espírito Santo, põe a mão nele, não, Espírito Santo. Não teve jeito, tive que ir lá. Falei, pastor, Deus mandou orar por ele, vamos lá, vamos. Aí chegamos pertinho, quando eu falei, põe a mão, pastor. O pastor pôs a mão, começou a orar, o cara chama, e o pastor orando junto. Quando eu pus a mão, o cara manifestou. Acho que o cara deu um pulo da altura desse teto. Começou a correr de 4 pés dentro da igreja, jogando cadeira para todo lado. O pastor se apavorou. Chamei o demônio na frente. O que você está fazendo aqui, velho? Eu estou aqui desde o começo dessa campanha. E eu estou aqui só para conturbar e perturbar e atrapalhar. Eu falei, beleza. E aí, pastor? O pastor falou, poxa, mas é porque eu te convidei esse irmão tantas vezes. Aí começou a falar. Tenho relações sexuais com homens. E depois ficaram sabendo tudo, cara. Oramos, mandamos o demônio embora, beleza, resolvido. Levanta o outro profetizando. Ninguém pode tomar santa ceia, todos aqui estão em pecado. Aí o pastor pegou e falou, a gente não vai servir santa ceia. Eu falei, pastor, qual é o seu pecado? Eu falei, como assim, irmão? Eu era diácono na época. Qual o pecado do senhor? Não, eu estou em santidade. Eu falei, peraí, a profecia dele é maior do que a Bíblia? Porque a Bíblia diz, examine o homem, e ele está falando que todo mundo tem pecado, e o senhor está mandando ele tirar a ceia que nem o senhor pode tomar? Porque eu posso. Estou em paz com Deus, estou em paz com minha esposa, estou em paz com a minha família. Tenho vontade de apertar o pescoço de alguns irmãos? Tenho. Mas isso não me impede de tomar ceia. Aí ele falou, não tinha pensado nisso, irmão. Ô querido, cadê a sua interpretação? Raciocínio. Você tem que raciocinar, você tem que analisar. Você tem que ter o entendimento.
Inteligência da luz, não da força. Inteligência da palavra, a inteligência do Espírito Santo. Vocês estão comigo? Amém. Não é para julgar profeta nenhum não, tá gente? Devemos julgar a profecia. O profeta profetizou, você sentiu de Deus, amém, tranquilo, guarda. Profetizou, você analisou a profecia. Primeiro, o cara não tem vida com Deus. Segundo, o cara não é membro de uma igreja, batizado, dizimista e ofertante. Terceiro, ele toma ceia em tudo quanto é lugar. Quarto, é itinerante. Ser itinerante não significa que não tem igreja. O cara chegou para pregar, pastor, eu tenho vários pastores conhecidos, amigos. Pastor Guto é pastor itinerante, ele não tem uma igreja fixa, ele é um mestre, ele dá aulas, ele ensina, ele tem um projeto missionário, Águas MAP. Mas eu sei quem é ele, sei qual é a vida dele, sei qual é o testemunho dele, sei que é. Agora o cara chega e fala, pastor, eu sou itinerante, você congrega? Não, estou sem igreja agora. Não, irmão, você é membro de onde? Não, não estou membro de lugar nenhum, não. Você entrega teu dízimo aonde? Não, meu dízimo eu entrego quando eu tiver. Então, isso não é ser itinerante. Nós estudamos sobre isso, já lembram? Amor à palavra. O estudante de hermenêutica deve se apegar à Bíblia como algo que faz parte do seu ser, a fim de aprender os mistérios divinos que estão atrás das suas letras. Aquele que ama a palavra não procura fazer a Bíblia se acoplar a ele, mas procura acoplar-se a ela. Bom, a Bíblia está dizendo assim, mas eu não concordo muito, então eu vou tentar dar um jeitinho. Foi igual eu falei sobre divórcio. Irmão, ninguém nunca vai ouvir falar da minha boca separe. Pode estar o pé de guerra que tiver, eu vou te ajudar. Pastor, precisa chamar a polícia porque meu marido me agrediu. Nós chamamos a polícia, nós dá um couro nele, mas você ouvir da minha boca separe? Divorcie, porque a Bíblia diz, Deus odeia divórcio, ponto. Ah, mas está escrito que por causa da dureza do vosso coração, permitiu Moisés que desse carta de divórcio. Quem que permitiu? Moisés. Por causa de quê? Da dureza do vosso coração. Ah, mas separou, chegou separado na igreja e vai para o inferno. Não, isso é outra história. Você vai tratar, você vai cuidar, você vai ministrar, você vai ensinar. Mas se você for para o inferno, quando chegar lá no dia do juízo de Deus, alguém nunca vai poder chegar e falar assim, ó Deus, pastor Marcelo falou que eu podia separar. Não vou deixar de te amar, de cuidar, de zelar, de pastorear, de alimentar, de ensinar, de pregar. Agora, mudar a palavra, não vou. Ah, pastor, a igreja não vai encher, então não tem problema não, eu fico com meia dúzia. Mas eu fico com a palavra santa. Irmão, venha como está e fique como está. Não. Tem que tomar vergonha na cara. Quem não tem caráter tem que aprender a ter caráter. Porque eu conheci um monte de gente que nunca tinha caráter, que eram sem vergonha, mas Deus mudou. Ah, não, caráter eu tenho, não tem, não. Não porque Paulo tinha caráter, matando Estevão, mas um dia conheceu Jesus. Aí você vê a diferença. E talvez como Paulo, muitas das vezes Deus permite o espinho na carne de nós. E quando a gente acha, porque pensa assim, para que não me exaltasse nas revelações que era me dada, foi-me dado um espinho. Pode ser muita coisa esse espinho na carne. Vamos para frente. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando de acordo com a tua palavra. Escondi a tua palavra no meu, para não pecar contra ti. O coração é a sede dos sentimentos, e é nele que nos envolvemos com a palavra divina, dando lugar para Deus tocar os nossos sentimentos, e mesmo se voltarem para Ele. Esconder significa guardar bem guardado, e além disso obedecer de todo o coração. Quem ama a palavra, guarda e obedece sem dificuldade. É por isso que você vê tanto crente sem vergonha, porque não guardou a palavra. Irmão, se a Bíblia diz que é para ser dizimista, pode ser de 1 milhão, pode ser de 10. Se a Bíblia fala do primicista, irmão, não tem coisa maior do que ser primicista. Você pegar a sua primeira parte e falar, minha primeira parte, velho. Agora, quando não está no coração do cara, ele inventa mil desculpas.
Ele compra a televisão de 72 polegadas, mas não dá o dízimo e a fidelidade ao Senhor. Então não está no coração. Por isso que eu sempre uso essa frase. O que está escrito no teu coração? Deus é o primeiro? Se está escrito Deus é o primeiro, irmão, eu vou até o inferno para mudar a situação, porque está na Bíblia. Preconceitos. Para a gente tomar um cafezinho, tá? O estudo da palavra de Deus deve ser completamente desprovido de qualquer preconceito religioso. Não devemos buscar na Bíblia algo que venha nos dar sustentação em nossos preconceitos religiosos, mas não somente procurar saber qual é a vontade de Deus em nossas vidas. Temendo o Deus da palavra para não trocar o sentido da palavra de Deus. Olha aqui para mim. Quando eu temo a Deus, eu me preocupo em obedecer a palavra, não em trocar a palavra, não em usar uma palavra ou mudar o sentido da palavra para me agradar. Por exemplo, eu vou falar sobre dízimo, então dízimo está no Novo, no Antigo Testamento, dízimo é antes da lei, dízimo é amor. Mas quando eu vou falar de apóstolo e eu não concordo com o apóstolo, aí eu digo que apóstolo foi só no Antigo Testamento. Está me contradizendo. Duas medidas. A medida é uma só. Mas nunca mais fareis menção da profecia do Senhor, porque cada um lhe servirá de profecia a sua própria palavra, pois torceis as palavras do Deus vivo, do Senhor dos exércitos, do nosso Deus. O temor do Senhor é a razão para não torcermos o verdadeiro sentido da sua gloriosa palavra. Muitos torcem o verdadeiro sentido do texto sacro para uso próprio. Uns fazem isto cegamente para manter seus caprichos e defender seu ponto de vista religioso. Outros propositadamente para combater a verdade. Seja como for, quem pratica tal infração responderá por ela. Quando falta o temor de Deus na vida de leitor ou do leitor da Bíblia, significa que tal leitor está à beira do abismo. Ao fazer alterações no sentido do texto sagrado, o homem cai em erros e confusões, cujos erros têm levado muitos a tremendas heresias que têm causado tantos danos na vida de muitas pessoas que antes eram piedosas. Eu não vou citar o nome, porque está gravado, está na internet aí, mas existia aqui no Tatuapé uma pastora, muito conhecida, uma mulher de Deus tremenda, Deus usava poderosamente. E essa pastora andava debaixo de uma autoridade, de um pastor. Nem se falava em paternidade, menos ainda no apostólico ainda. Mas essa mulher se exaltou nas revelações que Deus dava. E ela se colocou como a grande profeta. Rompeu com a sua paternidade, com a sua cobertura, com que ele era um conselheiro. Irmão, quando você tem uma paternidade, presta atenção, um pastor que é pai, ele não te aconselha, ele não te corrige para o mal, é para o bem. Às vezes o pastor Demétrio, alguns pastores um pouco mais novos, não só em idade, mas às vezes até em ministério, eu tenho pastores mais velhos do que eu em ministério, mas quando eu digo A para eles, é a mesma coisa, que é um peso, porque eu não falo para o mal de ninguém. E essa pastora rompeu, e hoje é uma das maiores seitas que tem. A igreja lotada, tupida até o teto, mas ela se apresenta como a grande representante do Espírito Santo. O diabo se aproveitou, rompeu, pegou, e agora nem o Espírito Santo tem mais o poder de agir lá. Pensa, irmão, quem anda sozinho é orgulhoso. Quem não aceita conselho, quem não toma conselho, quem não anda debaixo de direção, é porque é orgulhoso. Amém? Amém. Vamos tomar um cafezinho aí de 5 minutinhos. O Maurício preparou uma cantina abençoada aí para vocês, em nome de Jesus. 5 minutinhos. Glória ao povo. É isso aí.